Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje numa edição de terça-feira recheada, tá? Temos Liga dos Campeões, fase final dos playoffs, também Libertadores e Sul-Americana. Vamos conhecer aí os primeiros classificados para as quartas de final e vamos dar uma passada na Série B, que não tá tão fácil, mas a gente vai dar uma passada também na segunda divisão. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa? Tudo bem, meu querido Fábio? Como é que você está? Tudo ótimo. Melhor agora. Simbora, meu querido, para mais. Sempre você está melhor depois que me encontra, né? Vamos embora, meus queridos, para mais um dia. Champions League tá começando a ficar interessante, viu, galera? Como o Fábio já destacou aí, a última fase, né, dos playoffs, ou seja, nós já temos aí uma série de equipes tradicionais a nível de futebol europeu, campeões ali dos seus países, né, que tem uma força para além também do seu país e tem uma certa projeção continental, então temos bons jogos. A Série B está um pouquinho capciosa, por isso que se torna importante essa análise que eu e Fábio Hermano fazemos diariamente para você apostador, beleza? Antes de começar, a gente já lhe pede encarecidamente, dá essa moral e se inscreve aqui no canal, beleza? É de graça para você, é só um clique e você vai nos ajudar a seguir crescendo. A gente sabe que esse meio é muito complicado, então eu e Fábio apresentamos uma proposta um pouco distinta do que a gente vê por aí, né? A gente faz um programa mais longo, a gente embasa as nossas análises, a gente passa jogo a jogo, traz informação, traz estatística e passa a nossa linha de raciocínio, a nossa opinião para você apostador, e aí você coloca em prática como você acreditar ser da melhor forma, beleza? Vamos embora, meu querido Fábio, para mais um dia. Vamos lá. Score Tabs aqui na tela com o primeiro jogo, né? Que a gente vai começar aqui com Liga dos Campeões, né? Com Levski Sofia e AEK Atenas, tá? Time búlgaro contra time grego. O AEK tá entrando agora, tá? Nos playoffs, né? Campeão e pela Liga Grega ter um coeficiente melhor, né? Ele já entra nessa última fase. Ele só jogou amistosos, tá? Venceu o PEC Zwolle, venceu o Groningen, né? Duas equipes holandesas e ficou aí no empate com o Vitesse e venceu o De Graafschap. Ele só jogou amistosos na Holanda, né? A pré-temporada do AEK foi por lá, 3 vitórias e um empate. O Levski já jogou vários jogos, tá? Inclusive no Campeonato Búlgaro, tá bem lá. Na Liga dos Campeões, ele eliminou o Kairat, tá? 1-0 e 1-0. Ele pegou também o Craiova, também time romeno. Ele venceu em casa e empatou fora, então é um time que em casa tem um ótimo aproveitamento, tá? Nessa Liga dos Campeões, e na fase anterior ele meteu 4 no Borac, tá? Então o Levski vem lá de longe, tá? Na pré-Champions, e venceu todos os jogos como mandante, tá? Então tem esse destaque aí, só que agora vai pegar um time que a gente não tem muito parâmetro, porque jogou basicamente amistosos, né, Matheus Montenegro? Velho, é um pouquinho difícil de parametrizar. A gente tem um AEK que é de uma liga mais forte, né? É um time que, no papel, é até melhor do que o do Levski Sofia. Só que eu acredito que a gente pode botar na conta aqui a questão do ritmo de jogo. Como você destacou aí, é um time que já vem jogando desde as oitavas de final, né? Aqui é a fase final aí de qualificação. Ou seja, o Levski Sofia teve 3 mata-mata antes disso aqui. Tá jogando o Campeonato Búlgaro, né? 4 jogos, 4 vitórias lá no Bulgarão, podemos dizer. Lembrando que o Levski Sofia quebrou a sequência absurda lá do Ludogorets, né? O Ludogorets foi um clube búlgaro meio que novo, né? Tinha 14 títulos consecutivos e o Levski Sofia, que é um clube extremamente tradicional, segundo maior campeão do seu país, está atrás só do CSKA Sofia, que é o seu maior rival, foi campeão na temporada passada, voltou a conquistar esse título e chega aí com força para essa temporada, né? Empolgado. Pegando o AEK pela frente, que só teve um jogo oficial na temporada até agora, que foi a Supercopa, e que perdeu nos pênaltis, tá? E foi até contra um. Qual é o nome do time, velho? Mesmo? O Creta. Ele foi contra o Creta, não foi contra um Pau-Capa, Panathinaikos, Olympiacos. Então, assim, olha, o gato querendo aparecer na transmissão aqui também, ó, querendo analisar o jogo. Então, assim, meu velho, eu acho que dá pra gente ter uma leve confiança maior aí no lado da equipe búlgara, tá? Eu acho que o fator casa, atrelado a essa questão do ritmo de jogo, acaba pesando mais do que a questão da qualidade técnica do lado do AEK. O AEK tem um jogador aí, pô, pode dizer até de nome, né? O Jovic, o centroavante, que era do Real Madrid, do Eintracht Frankfurt, também tá aí no AEK Atenas, tá? Mas eu fico mais do lado da equipe búlgara, de fato. Não o suficiente para confiar numa vitória, tá, galera? Mas, pô, você pode pegar ali um handicap mais 1,5 para a equipe búlgara perder por até um gol de diferença. Se a odd não for muito interessante para você, você pode até dar uma incrementada, bota ali um under 4,5, até under 5,5, até porque é jogo de ida, eu acho que dificilmente vai ser uma partida extremamente movimentada, e o retrospecto mostra muito isso, né? O Levski Sofia é um time que sofre pouco, sobretudo nos jogos em casa aí que ele teve nessa eliminatória da Champions League. O Levski, né? Ele tem 10 jogos na temporada, 4 pela Liga Búlgara e 6 pela Liga dos Campeões. 8 vitórias, 2 empates, não perdeu,
marcou 19 gols e sofreu só 5, tá? Então também acho aqui. E assim, contra o Kairat, que era um adversário difícil, o Levski venceu os 2 jogos, né? E sofreu muito pouco defensivamente. Então foi um time que foi muito seguro na defesa. Por exemplo, se você combinar um dupla com under 5.5, isso bateu em todos os jogos da temporada. O Levski, tá? O Levski também não conseguiu fazer muitos gols nem no Campeonato Búlgaro. Imagino também que não vai sofrer muitos gols pelo desempenho defensivo que teve até aqui, tá? Nos 6 jogos nessa pré-Champions, ele em casa, ele não tomou gol em nenhum jogo, tá? E fora, ele tomou gols, né, contra o Craiova e não tomou contra o Kairat também, fora de casa. Ele venceu, né, por 1-0. Então, um time que dos 6 jogos dessa Liga dos Campeões não sofreu gol em 4, né? E em casa não sofreu nenhum gol. Então, acho que aqui você pode pegar aí realmente um dupla. Um dupla seria mais arriscado, tá? Mas até acho que tem seu valor. Eu acho que o Levski não perde. Sim. Mas um handicap mais 2 ou mais 1,5, né? Que seria o asiático. E aí você pode combinar com o mercado de undergoal, 5.5, 4.5, enfim, dependendo do risco que você quer ter e da odd que você quer alcançar. Outro jogo é Fenerbahçe e Lyon, tá? Jogo interessante, né? Uma pena, né? Poderiam ser equipes de jogos diferentes, né? Seriam 2 boas equipes aí na fase principal, mas uma vai eliminar a outra, né? A gente tem aqui um Fenerbahçe que passou na fase anterior, né? Pelo Sturm Graz, 2 vitórias, né? 2-0 e 1-0, e antes eliminou o Gornik Zabrze da Polônia, venceu em casa por 1-0 e empatou por 1-1. O Lyon eliminou o Sparta Praga. O Lyon entrou na fase anterior, perdeu na Sérvia por 2-1, na Sérvia não, na República Tcheca, né, por 2-1, mas em casa venceu por 3-0. O Sparta Praga teve um jogador expulso, tá? Isso facilitou muito a vida do Lyon nesse jogo. E aí, Matheus Montenegro, um Fenerbahçe que tem um elenco forte, né? Cara, a gente sempre batendo nessa tecla, né, do futebol turco, contratando muito bem aí recentemente, até os outros clubes aí também estão se reforçando bem. Cara, o Lyon, esse jogo contra o Sparta Praga, a expulsão foi no primeiro tempo ainda, 30 minutos mais ou menos por ali, facilitou muito. É bem verdade que o Lyon já estava ganhando de 1-0, né, mas eu acredito que o Fenerbahçe é mais time, tá? O Lyon perdeu seu principal jogador que tinha na temporada passada, né, que era o Endrick. A gente tá falando aí do Fenerbahçe, velho, que do meio pra frente é uma galera conhecidaça, tá? Guendouzi, Cara, o time Kanté, todo, né? Greenwood, Dá pra o time conhecer. todo é praticamente conhecido ali, galera que jogava. O Ake foi a grande contratação aí, né? Foi titular por um bom tempo aí nessa era Pep Guardiola lá no Manchester City, né? O Fred tá de saída, né? Eu acho que o Fred não joga mais não esse jogo não. Fechou com o Atlético Mineiro, né, o Fred? Mas tem o Aktoglu, tem o Kanté, enfim. Eu acho que o Fred tá no lugar aí, ó, em relação à escalação que eu tô vendo, titular no lugar do... Eu acho que o Greenwood é quem vai ser titular. Greenwood, que era do Olympique de Marselha. É quem tá titular ali de ponta, tá? No lugar aí do Fred. Mas, enfim, é um bom time, velho. Esse time do Fenerbahçe. Eu acho que é o favorito aí nessa eliminatória. Não à toa, pode até dizer que é um favoritismo considerável. Uma odd ali que tá abaixo de 2 até, do lado da equipe turca. E eu fico com um golzinho, tá? Da equipe mandante. O dupla eu também gosto, velho. Mas o Fenerbahçe é um time que... dentro de casa, historicamente, é muito forte. Na temporada passada, eu vou até posso puxar isso aqui, ó. Fenerbahçe na temporada passada marcou 77 gols em 34 jogos. Então é um time que tem um poderio ofensivo muito grande, tá? E eu acho que vale a pena a gente destacar isso aí. Dentro de casa, na temporada passada, ele marcou 40 gols em 17 jogos. Isso na Superliga Turca. Uma média superior a 2 gols por jogo, quase que 2,5. Então, fico com um golzinho no Fenerbahçe. O Fenerbahçe que até jogou, né, pela Liga Turca nesse final de semana e perdeu do Gençlerbirliğ. Perdeu por 2-1. Ele amassou, né? Foram 20 finalizações, 10 no gol, 70% de posse de bola, mas acabou perdendo por 2-1. Claro, também o time também estava ali com algumas mudanças, né? Alguns jogadores foram poupados, né, para esse jogo aqui contra o Lyon. Então era um time misto ali nessa estreia do Fenerbahçe. Agora vai, obviamente, com força máxima. Eu acho aqui um dupla ou um gol, até um dupla com gol, tá? Eu acho o Fenerbahçe favorito aqui, até para passar, tá? Enfim, o Lyon perdeu do Sparta Praga fora de casa, que era um time bem mais frágil, né? Mas, enfim, é um jogo que é equilibrado, mas com favoritismo aí dos turcos. Bom, para fechar, tem Zagreb e Viking, tá? Time croata contra time norueguês. O Viking, atual campeão da Noruega, inclusive entra nessa fase, né? Ele não jogou nenhum eliminatória antes, mas ele vem jogando pelo campeonato norueguês. Ele perdeu do Rosenborg por 2-1 na sexta-feira, mas vinha de uma sequência boa aí de resultados. É um time que tem muito over goals, tá? A gente vê aqui que o over 1,5 bate com uma frequência muito grande. Bateu em todos os últimos 10 jogos.
em 9 dos últimos 10 jogos do Viking. E a equipe do Zagreb, na Liga dos Campeões, já disputou 4 jogos. Na fase, a primeira fase que ele disputou, eliminou o Thun da Suíça, empatou 1-1 na Suíça e ganhou em casa por 3-2. E na fase anterior pegou um time da Lituânia, aí 5-0 e 2-1, 2 vitórias tranquilas, e jogou também recentemente pelo Campeonato Croata, fez 4-0 no Rudis. Aqui é um jogo que tem um grande favoritismo do Zagreb, mas não sei, tá? Acho que esse Viking pode complicar. Velho, até curioso, né? O Viking entrar nessa fase. Eu acredito que por causa da campanha do Bodo Glimt na temporada passada, o coeficiente norueguês subiu muito, né? Imagino eu, porque a Liga Noruega não tá ali, né? Normalmente a gente até é mais habituado a ver clubes, o Dinamo Zagreb jogando um UEFA Champions League do que clubes noruegueses, né? Mas enfim, dito isto, velho, joguinho difícil. O Viking é um time que vem bem desde a temporada passada, atual campeão, tá brigando na parte de cima essa temporada mais uma vez com o Bodo Glimt. É um time que já tá numa pegada há mais tempo, né? Porque o calendário das ligas escandinavas, de forma geral, não só da Noruega, são diferentes, né? Por causa do inverno, que é mais rigoroso e tudo mais. Então tá no ritmo de jogo maior que o Dinamo Zagreb, mas em compensação a equipe croata começou muito bem a sua liga local. 2 jogos, 2 vitórias, não sofreu gol ainda. Então é um jogo difícil, viu, galera? Eu acho que até a discrepância de odds está relativamente grande. A melhor pedida, ao meu ver, seria um gol do Dinamo Zagreb. Só que essa odd tá baixa, né? Então você teria que recorrer ali a um over 1,5. O gol do Dinamo Zagreb no ao vivo, já que os 3 jogos são simultâneos, ou eu tô enganado? Acho que os 3 jogos são às 16 horas, né? Para quem quiser operar no ao vivo dessa Champions League, já que temos 3 jogos simultâneos, esse gol do Dinamo Zagreb pode ser uma boa para uma duplinha, tá? Pô, 10 minutos de jogo, tá 0-0 o Fenerbahçe, tá 0-0 aqui. Pô, dá para fazer uma dupla, gol do Fenerbahçe, gol do Dinamo Zagreb, quando essas odds subirem mais, por exemplo, eu acho que é interessante. Pro pré-live, acaba tendo mais valor no over 1,5, que eu também acho uma boa pedida. Esse é aquele tipo de jogo que você pode contar com um gol do Azarão. Um golzinho do Viking aqui não é loucura. A equipe do Zagreb, né, tomou contra o Thun, por exemplo, que é um time inferior da Suíça, tomou gol nos 2 jogos, tá? E o over 1,5 já acima de 1,20, né? Acho que é uma boa tendência aí para esse confronto. Quem quiser focar no Zagreb pode pegar um dupla com gol, mas eu particularmente até prefiro o over 1,5 do que o dupla com gol do Zagreb, tá? Eu acho que o Viking pode surpreender, e os jogos contra o Thun, que foi um adversário ali um pouco melhor, o Zagreb quase não passava, tá? Passou porque o Thun teve jogador expulso, e aí o Zagreb virou em casa, estava perdendo inclusive por 2-0. E aí empatou, eu acho, não? Ele empata e foi para prorrogação, né? Ele empata no tempo normal e faz o terceiro na prorrogação. Então, é um time que toma seus gols, tá? Tomou gol do time da Lituânia também, então defensivamente não passa segurança, então é melhor focar no over gols. Bom, Sul-Americana, tá? Vamos para a América do Sul. Recoleta e Boca foi 3-1 o jogo da ida. Vamos trazer aqui como foi, né, esse jogo da ida lá na Argentina, com 2 expulsos, né, da equipe paraguaia, e aí depois das expulsões o Boca faz os seus gols, tá? Não, depois da primeira expulsão, na verdade. Tava 1-0 Recoleta, aí teve um expulso, aí o Boca faz os 3 e curiosamente ele até teve não faz mais depois quando tem 2 a mais, né? Pô, ele ficou uns 20 minutos com 2 a mais, inclusive eu assumo que eu tomei o head aqui, porque eu fui no 4º gol do Boca e não veio. Ficou 20 e poucos minutos com 2 a mais, uma pressão, cara, 39 chutes. Os gols esperados do Boca bateu quase 5 nesse jogo. Então, assim, era uma partida que, pelo que foi o jogo, podia ter sido em 5-6-1, né? O Recoleta, na teoria, é um time que é muito abaixo, mas que na prática, pô, eu lembro que quebrou geral naquele jogo contra o Santos, né? Ficou marcado, aquele 1-1 na Vila Belmiro. Mas, assim, mais uma vez o Boca é favorito aqui pra esse jogo, né? E a equipe paraguaia é muito over, tá? Ó, quantos gols saíram nos últimos 10 jogos. Saíram 37 gols, é isso, né? 37 gols aí. 36. 36 gols, né? Nos últimos 10 jogos do Recoleta, uma média muito alta, tá? É um time que deixa gol todo jogo também, tá? Aqui nos últimos 10 jogos, o Recoleta fez gol em todos, tá? Inclusive contra a Olímpia, São Lourenço, Copa Sul-Americana, fez gol nos 2 jogos contra o Santos, na Sul-Americana. Cara, aqui, alguém pode pegar até um dupla com gol do Boca, mas eu até prefiro também o over 1,5, tá? O Boca, por exemplo, na fase anterior, perdeu pro O'Higgins, do Chile, né? Se classificou só nos pênaltis. Eu não duvido aqui o Boca perder. Mas como o Recoleta tá 2 gols atrás, o Recoleta vai ter que se abrir muito, né? Então a gente fica muito naquele cenário. Ou o Recoleta consegue surpreendentemente fazer 2-0, ou o Boca aproveita os contra-ataques e empata, ou vira, né? Se o Boca faz um gol cedo, o jogo se torna ainda mais aberto. Enfim, eu prefiro o over 1,5 aqui, Matheus Montenegro. Inclusive a odd tá alta, tá? Quanto é que tá só o golzinho do Boca?
Cara, Golzinho do Boca, 1,18. 1,18. É porque assim, cara, eu acho difícil ser um 2-0 Recoleta, sabe? Eu gosto do gol do Boca, só que o custo-benefício não tá muito interessante. Então, assim, de fato, acho que pelo fator custo-benefício, fator odd, o over 1,5 acaba se tornando aí a melhor pedida desse jogo, velho. O Recoleta no Campeonato Paraguaio, aí no clausura, né, o encerramento, ele tem o terceiro melhor ataque e a segunda pior defesa. São 19 gols em 5 jogos, velho. É bizarro, uma média de quase 4 por partida. Então, de fato, são jogos muito movimentados, né? É o tipo de jogo que você pode contar com gol dos dois lados. Inclusive, eu acho que bate ambas marcam, também é uma boa. Quanto é que tá? Acho que tá perto de 2 esse ambas marcam, 1,90 e pouco. Foi 2,1. 2,10. Pela hora do over 1,5 a gente consegue ter esse parâmetro que tá alto, né? Eu acho que é o tipo de jogo que vai bater o over 1,5 também, tá? Um joguinho, por causa das odds, bem interessante. Muito bem. Também temos o São Paulo, tá? O time brasileiro que vai pegar o Bolívar. São Paulo vem mal, assim, é um time que vence muito pouco, tá? A gente vai ver aqui que o São Paulo, nos últimos 15 jogos, ele tem uma vitória, que foi contra o Boston River. Mas assim, pega o Bolívar, o São Paulo já empatou lá na altitude. Acho que o São Paulo fez o mais difícil, que foi empatar lá. Até tomou um sufoco no finzinho, mas também teve chance até de vencer, conseguiu criar chances. Cara, eu acho que o São Paulo vai passar aqui, tá? Eu acho que o São Paulo favorito. O Bolívar eliminou o Grêmio, tá? Na fase anterior, inclusive ganhando em Porto Alegre, mais um jogo, ó, que o Grêmio criou muito. O Grêmio criou 31 finalizações, né? E a equipe brasileira não conseguiu aproveitar. Tem um dado curioso, tá? Da equipe do São Paulo com o Dorival Júnior. O São Paulo só tem uma vitória em 15 jogos, né? Mas o São Paulo nunca perdeu um primeiro tempo, por exemplo, com o Dorival Júnior. Então, quem quiser pegar, por exemplo, São Paulo vence um dos tempos, né? É uma opção para esse jogo. Mas eu iria São Paulo se classificar, tá? Eu acho que o São Paulo vai avançar. Acho, cara, por mais que o São Paulo esteja em crise, é muito mais time do que a equipe boliviana. Eu só acho que essa odd do São Paulo tá baixa, velho. Assim, e a vitória seca, eu confesso que eu tenho um medinho. Eu tenho medo do empatezinho com gols. O gol do São Paulo tá bem baixo, né? Pode confirmar aí, Fábio, pra galera? Eu Tá vou até bem puxar baixo. esse dado. O São Paulo no Morumbi, ele, na temporada inteira, galera, considerando o Campeonato Paulista, olha, 1,11. É isso que é pau. Dos 18 jogos que o São Paulo teve como mandante na temporada, só um jogo ele não fez gol, que foi lá no Campeonato Paulista ainda. Não, foi Brasileirão, oitava rodada. Contra o Palmeiras, que ele perde por 1-0. Todos os outros jogos ele deixa gol, tá? Por exemplo, nos últimos 6 jogos em casa, o São Paulo só tem uma vitória. Só que ele fez gol em todos. Então, assim, é um time que, pô, pelo menos os seus gols vem deixando. E eu acho que seria a melhor pedida, mas a odd é baixa, né? Então você vai ter que se expor um pouco a mais, velho. E aí acho que você pode ir nesse São Paulo classifica. A odd do São Paulo classifica é maior do que a do dupla com gol, tá, galera? Esse jogo só não vai estar entre as melhores do dia, ao meu ver, por causa do custo-benefício de odd. Duplinha com gol do São Paulo também não tem um primor de odd, então você pode ir no São Paulo classifica, já que tá mais interessante. Muito bem, então é isso, tá? São Paulo se classifica, é a nossa sugestão para esse jogo. Acho que é um jogo que tem uma tendência de over goals também, tá? Eu acho que uma boa possibilidade aí da gente ter pelo menos 2 gols, Sim. acima de 1,20 já. Eu acho que, para quem Não, não quiser confiar no São Paulo, eu acho que pode confiar em pelo menos 2 gols, porque ou é o empate com gols, ou então o São Paulo faz 3, 4-0, que é completamente possível. Dupla do São Paulo com over e meio também é uma boa, tá? Só queria esclarecer isso. Mas eu ainda prefiro a classificação. 0-0 ou 1-0 São Paulo não é loucura, não. Isso, o São Paulo às vezes demora ali, ou faz um gol, não consegue fazer mais. O Bolívar se defendeu bem, né, contra o Grêmio. Tomou 39 finalizações e não tomou gol. Então, tomar só um do São Paulo, ou não tomar e levar para os pênaltis, que eu acho que é o objetivo do Bolívar, né? O Bolívar não vai sair para o jogo, então vai ser ataque contra a defesa. Eu acho até melhor pegar essa vitória do São Paulo no ao vivo. Esperar ali o ao vivo, esperar aumentar essa odd, e aí pode ser uma boa opção para você nesta terça-feira. Bom, Libertadores, 7 da noite tem Rivadavia e Fluminense. Fluminense que com o Marcão venceu o Palmeiras 3-2 pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo bem movimentado. E o Rivadavia perdeu do Belgrano no Campeonato Argentino 2-0, mas aí poupou todo mundo, né? Descansou para esse jogo aqui. A ida foi 0-0 no Maracanã. As equipes já se enfrentaram 3 vezes na temporada, né? 2 empates e uma vitória do Rivadavia, mas o Fluminense foi muito superior, né? 17 chutes, 74% de posse de bola. E a odd do Fluminense tá alta, hein? Eu gosto aqui dessa odd do Fluminense. Um duplo do Fluminense já é uma aposta simples e interessante. O Fluminense que, assim, o Zubeldia foi demitido, mas ele só perdeu um jogo nos últimos 10 do Fluminense. Se a gente aumentar aqui para 15 jogos, o Fluminense só perdeu 2 dos últimos 15. Então, cara, eu acho que o Fluminense até se classifica, tá? É o meu palpite. Eu acho que porque... o Marcão já deu uma
animada na galera, né? Venceu esse jogo aqui contra o Palmeiras, dá confiança para a equipe. E o Rivadavia, sim, tem um elenco inferior, né? Apesar de ter sido o líder do grupo que tinha o Fluminense. Velho, e a grande questão do Fluminense do Zubeldia era o desempenho, né? A forma como ele mexia ali no time, cara, eram 7 empates nos últimos 8 jogos. Aí chegou o Marcão e o Fluminense vai e vence o jogo. Que assim, foi um jogo difícil, né? Uma virada já no finalzinho, mas que, pô, anima muito, né? Eu acho que dá um ânimo bem legal pro Fluminense aqui. E eu vou entrar no mérito do custo-benefício de odd, tá, galera? Cara, o Fluminense tá sendo tratado como um azarão. E não é um azarão pouca coisa, tá? Discrepante. 2,37 para 3,20. Eu vejo o valor aqui do lado do Flu. Eu acho que o Fluminense não perde esse jogo. Um dupla hipótese, tá? Acho que tá 1,60, 1,57, tá por aí, né? Acho que dependendo da casa, 1,60, olha, 1,53, 1,50 e pouco. Eu cheguei a ver 1,60 essa hora. E aí é o seguinte, bicho. Se você não quiser ir num dupla hipótese, que eu acho uma boa pra aposta simples já, até porque esses times argentinos, pô, pode surpreender numa Copa Libertadores, né? São chato, pressão demais dentro de casa. É o maior jogo da história do Independente Rivadavia, isso aqui. Então você pode fazer o quê? Pega o handicap mais 1,5 do Flu, que não é um primor de odd, então imagino eu que dificilmente vai conseguir agregar ali no seu bilhete só ela. E você pode combinar com o under goals, né? Até porque é uma tendência ali em jogos do Independente Rivadavia, de sobretudo. Eu acho que pode acabar sendo um bom pedido, tá? Você dá essa protegida. Tem um certo, leve receio, porque é jogo de volta, né? Então, se sai um gol cedo, a coisa pode se abrir muito. Mas a grande questão é essa aí, se você quiser combinar, né? As opções são essas, né? Handicap mais 2 europeu ou mais 1,5 asiático, né? Para o Fluminense perder por até um gol e ter até 4 gols no jogo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Dependendo da casa de apostas, você pode pegar até o under 5,5, já vai dar uma odd ali de 1,20. Mas é um jogo que eu tô mais do lado do Fluminense. Bom, Católica e Estudiantes, tá? A ida foi 1-1. Estudiantes Difícil, até jogou melhor, hein? né? Mas Foi um não amasso. conseguiu Um vencer. amasso. A gente tem as estatísticas aqui, né? 77%, 22 Não, finalizações. Isso é contra o ginásio, tá? Cuidado. Contra o É Gimnasia. outro jogo. É esse jogo Aí. aqui. Olha aqui as estatísticas, né? Da equipe do Estudiantes. 52% finalizou mais, né? A Universidade Católica finalizou muito pouco, mas conseguiu aí empatar no finzinho, né? Aos 80 minutos e trazer esse bom resultado. E aí, Matheus Montenegro? Velho, esse jogo é muito difícil, eu tô fora, bicho. Cara, é complicado. Complicado. O Estudiantes era pra ter feito o resultado na ida, tá? O gols esperados da Universidade Católica foi 0,09. Foi um time que quase não criou chance ofensiva. E quando chegou e matou o jogo. Matou assim, não matou o jogo, né? Buscou um empate que, pô, eu acho que encaminha aí uma classificação para a Universidade Católica. Jogo bem difícil aqui, viu, galera? Jogo bem difícil, velho. Esse aí eu tô fora. Acho que até pro ao vivo é difícil você ter uma projeção. Porque, pô, a gente tem aí um estudante que conseguiu criar muito, mas não consegue converter. Então não boto muita fé aí na equipe argentina, mas ao mesmo tempo é mais tímido que a equipe chilena. Então, complicado, velho. Eu até gosto de um gol da Católica aqui, tá? Mas é um jogo difícil. É um jogo que realmente pode acontecer qualquer coisa. É um jogo muito equilibrado, tá? Então é um jogo aqui que a gente não vai se aprofundar tanto. Eu ia até trazer isso. Eu lembro do Estudiantes, do Flamengo contra Estudiantes, que foi no Maraca, foi 1-0. Foi um joguinho meio chato, difícil assim pro Flamengo. Não foi uma discrepância tão grande. Cara, é um timezinho capcioso esses Estudiantes aí, viu? Bom, e fechando aqui Libertadores, tem jogo de ida, tá? Tolima e Del Valle. O jogo de ida ia ser semana passada, mas teve o terremoto lá na Colômbia, né? O jogo foi adiado aí para essa semana. A equipe do Tolima, né? Que tem uma sequência de 5 vitórias, um empate, 4 derrotas. E o Del Valle vem de 10 vitórias seguidas, tá? É uma campanha surreal aí da equipe equatoriana. E tem uma derrota nos últimos 15 jogos. São 14 vitórias. Aqui, bem, a gente até tinha feito análise, né, desse jogo, considerando que foi semana passada, né, mas aconteceu essa tristeza lá em território colombiano. Cara, o Del Valle é uma coisa absurda, né, nos últimos, deixa eu até confirmar isso aqui, velho, eu já tinha essa informação, acho que são os últimos 25 jogos, o Del Valle só tem 2 derrotas, é um negócio assim, né. Tu consegue botar aí, Fábio, a sequência de jogos do Independente Del Valle, por favor? São 10 vitórias seguidas, né? É até mais. Uma derrota nos últimos 14 jogos. Nos últimos 15 jogos, né? Exatamente. Cara, ele tá com 13 vitórias consecutivas. Aí ele
perdeu 2 jogos aí, mas, cara, é bizarro. São mais de 20 jogos que ele só perdeu 2. 24 jogos, ele só perdeu 2. Eu fico um pouco do lado da equipe do Independente Del Valle, tá, velho? Ele vem nessa sequência peraí. Ele jogou agora no final de semana e venceu o Delfim, né, por 3-2, enquanto o Tolima jogou a última vez lá no dia 8. Então, assim, são 10 dias já também aí teve essa pausa, né? Acabou ficando tendo um gap a equipe do Tolima. E eu acho que isso aí dá uma quebrada também até no ritmo de jogo. Então, assim, velho, eu fico um pouco mais do lado do Del Valle, tá? Mesmo sendo fora de casa, acho que uma dupla hipótese da equipe equatoriana não é ruim. Pra dar uma. Pela odd, eu gosto É. bastante aí, viu? Até um gol também, né? Até quando perdeu nesse recorte, o Del Valle fez gol, né? Então é um Fez time gol. que tem um É. ataque forte. Então fica o duplo ou gol, né? Nesse jogo aí Eu fico entre. mais com dupla por ser jogo de ida. Pode ser um 0-0, né? É uma possibilidade. Bom, é isso, tá? Então, os jogos analisados. Vamos passar aqui rapidinho em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, mas 3 jogos bem difíceis, tá? Londrina, que vem muito mal, pega um Atlético Goianiense que vinha bem, mas perdeu o clássico em casa para o Vila Nova. Náutico e Ceará, muito mal, os dois ali perto da zona de rebaixamento, né? Um a 4 pontos, outro a 2. Goiás e Juventude. Goiás é até um bom mandante, o Juventude é muito melhor em casa, mas o Juventude toma pouco gol, né? Então aqui são jogos bem capciosos, tá? Enfim, até gosto mais do algo em relação ao Atlético Goianiense aqui. Náutico e Ceará eu acho muito difícil. O Náutico conseguiu empatar com a Ponte Preta, jogando mal. E o Ceará perdeu em casa do Cuiabá, tomou 3 gols de um dos piores ataques do campeonato da Série B. E aqui Goiás e Juventude, é um jogo até que é uma carinha de under, um duplinha do Goiás, mas também nada muito seguro, tá? Série B tá entrando numa fase de muita instabilidade das equipes e tá difícil você ter muita confiança nos times. Capcioso demais, viu, velho? Meu irmão. Os 3 jogos aí são difíceis, velho. A gente tem um Atlético Goianiense que perdeu o clássico, a gente até esperava um pouco mais do Dragão. O Londrina é um time que já vem mal há muito tempo, esboçou uma reação, aí depois perdeu ali os centroavantes, a gente tem batido nessa tecla e segue numa fase ruim, também perdeu o último jogo. Náutico e Ceará, 2 times instáveis há muito tempo. E aí, Goiás e Juventude é até um bom jogo. Eu acho que Goiás e Juventude é onde eu enxergo a melhor oportunidade, que seria um under goals nesse jogo, tá? Um duplo do Goiás também é uma boa pedida. Pô, você pegar um duplo do Goiás com under 4,5, algo assim nesse sentido, pode ser uma interessante aí para complementar. Mas ainda assim eu prefiro Champions League, Libertadores e Sula, que foi o que a gente trouxe aqui, tá? É mais para quem quiser, de alguma forma, aí complementar algum bilhetezinho, eu pegaria isso aí do lado do Goiás. Muito bem. Vamos agora para as nossas tendências. Vamos lá. Bom, pré-live, gol do Fenerbahçe, over 1,5 em Zagreb Viking, handicap mais 2 do Levski, under 5,5, aqui jogos da Liga dos Campeões, e partindo para Sul-Americano e Libertadores, São Paulo se classifica, over 1,5 em Recoleta e Boca, e handicap mais 2 do Fluminense e o under 4,5. Se for o europeu é mais 2, se for o asiático é mais 1,5, tá? Dependendo aí do handicap e da casa de aposta, né? Porque tem casa de aposta que não tem muitos, ou só tem um, ou não tem outro, enfim. Ou tem uma linha muito menos esticado em um, enfim. Então, fica aí as alternativas. E no ao vivo pegar a vitória do São Paulo, tá? São Paulo estiver amassando o Bolívar, joga em casa, no Morumbi, é mais time, conseguiu já um empate fora, na altitude, então pô, você pode ficar de olho também. Acho que o Bolívar não vai conseguir segurar o São Paulo como segurou o Grêmio, tá? Acho improvável. É isso, Matheus. Cara, é um diazinho difícil, tá, galera? Não é tão simples não pro apostador. Eu acho que é mais um dia voltado para live até. Vou dar esse palpite aqui. No período da tarde, para quem gosta e pode operar de forma live, cara, esse over goals de Fenerbahçe e Dinamo Zagreb do jogo do Fenerbahçe contra o Lyon e o jogo do Dinamo Zagreb contra o Viking, eu acho que a melhor alternativa para o apostador seria operar em live focando em gols nesses 2 jogos. É onde eu me posicionaria, certo? E no período da noite, velho, cara, eu focaria mais realmente em São Paulo e Recoleta e Boca, tá? Fluminense é um pouco mais difícil. O Fluminense pode se tornar uma boa no ao vivo. Por exemplo, se o Fluminense sai perdendo, eu gosto muito de você buscar um gol do Flu. Só que aí vai depender muito das condições do ao vivo, tá? No pré-live é um jogo que pode muito bem pender para um joguinho mais amarrado. Vai depender da forma que o Rivadavia entrar em campo. Que eu imagino um cenário onde o Rivadavia entre para segurar mesmo. Não vá tentar buscar a vitória, levar para os pênaltis. Eu acho que é até mais interessante para a equipe argentina, né? Pela pressão que vai ter no estádio e tudo mais. Então, assim, cuidado, tá, galera? Um diazinho complicado pro apostador, então muita responsabilidade, como sempre, como a gente sempre fala aqui.
É isso, tá, galera? Só lembrando, façam duplas ou triplas, tá? Nunca coloquem todos os jogos no Isso. mesmo bilhete. Você escolhe aí a odd que você acha mais interessante, né? E aí você combina 2 jogos ou 3 no máximo, tá? Valeu, Matheus, tamo junto. Tamo junto, meu querido. Forte abraço. Responsabilidade, galera. Sem euforia nos wins, sem desespero nos sets. Valeu. Valeu.